Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 24, 2 versículos. Provérbios 24, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações graça e paz. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, perdão aos nossos ofensores, que ultimamente têm sido tantos, Senhor. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, essa palavra de hoje seja plasmada, impressa nos nossos corações de uma maneira viva, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje é uma chamada da parte de Deus para que andemos e hajamos como filhos da luz. Uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é a quantidade de cristãos nominais, professos, amaldiçoando aqueles que essas pessoas acham inimigas, sejam quem forem, dentro e fora das famílias, dentro e fora dos guetos eclesiásticos, dentro e fora dos mais variados lugares. E hoje a grande chamada do Espírito para cada um de nós é para que a gente abençoe o inimigo, ore por aqueles que nos perseguem. Talvez este seja o exercício espiritual mais difícil de ser praticado por nós. E aqui há um grande alerta com relação às práticas malignas abrigadas nos nossos corações. O autor de Provérbios traz palavras que nos fazem estremecer nas bases. Se o nosso inimigo cai, tropeça e nos regozijamos, isto desagrada ao Senhor. Isso é sério demais. E Ele desviará do nosso inimigo a sua ira. Adivinha para cima de quem? Ao Senhor pertence a vingança, não a nós. Isso é sério demais. Todos nós, indistintamente, temos aquelas pessoas que têm se levantado para nos tirar a paz, nos tirar o sono. E não há nada mais eficaz nessas situações do que trazê-las à presença do Senhor em oração. Mesmo que muitas vezes, mesmo que muitas vezes a vontade da carne seja voar na goela do outro. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para um exercício contínuo de graça e perdão. O texto nos leva a algumas reflexões importantes acerca de nossas próprias posturas enquanto cristãos professos em relação
aos nossos semelhantes. Em primeiro lugar, sabemos que o Senhor é misericórdia, mas é também justiça. Bondade, Ele é bondade, mas é severidade. E bondade e severidade são lados da mesma moeda. Contudo, Ele não autorizou seus filhos a aplicarem a sua severidade. Antes fomos chamados para ser santos e misericordiosos, como Ele é santo e misericordioso. O modelo para nós não é seres humanos. O modelo para nós é o Cristo, que veio em carne, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e veio para nos mostrar como agir. Ele simplesmente não deu a sua palavra e se ausentou. Não, ele veio como a palavra viva de Deus, viveu na carne todas as coisas que nós vivenciamos, sobretudo as demandas pesadas, para que aprendêssemos a vivê-las e aprendêssemos também a aprender com essas vivências. E aí eu quero repetir, quantas vezes nós já desejamos que descesse fogo do céu e consumisse aqueles que se levantam contra nós? A velha natureza é sempre evidenciada quando estamos em litígio com alguém. E é nessas horas que emerge de nós o que temos de pior. Cheios de razão, sempre tendemos a querer justiça de Deus para os outros e graça para nós. Esse é o segundo ponto que nós não podemos perder de vista em nenhum momento. Se aqueles que estão fazendo algo de errado e nós nos regozijamos com isso, o Senhor vai requerer de nós graça, perdão e misericórdia. Que nós possamos apresentar essas demandas diante de Deus, sejam demandas pessoais, sejam demandas relativas à nossa igreja, à nossa vizinhança, à nossa parentela, à política, seja lá o que for. Apresentemos as nossas demandas diante de Deus e as demandas daqueles que têm se levantado para nos demandar a paz, sempre dizendo: Senhor, traga as obras à luz. É muito fácil a gente dizer que é certo, que faz tudo bonitinho, que faz tudo de acordo com a palavra, e por baixo dos panos faz exatamente o contrário. Nada fica oculto debaixo do céu. Todas as obras de todos, sejam cristãos ou não, elas serão irremediavelmente trazidas à luz. Nada, absolutamente nada ficará oculto. Em terceiro lugar, temos manifestado o DNA de filhos do trovão ao proferir imprecações ou maldições contra os nossos inimigos. O apóstolo João, que antes era chamado de filho do trovão e quis pedir para que descesse fogo do céu sobre Samaria, transformou-se em apóstolo do amor. Mas temos visto com tristeza no meio dos que se dizem servos a prevalência da ação dos filhos do trovão. Não precisamos sair dos guetos eclesiásticos para encontrá-los. Às vezes eu escuto determinados diálogos em relação a determinadas pessoas, repito, dentro e fora dos guetos eclesiásticos, que me faz tremer nas bases. E muitas dessas pessoas que proferem essas palavras estão à espera de respostas de Deus para demandas pessoais. E essas respostas têm
tem se distanciado a cada dia dessas pessoas, tem demorado, são esperas longas, agoniantes. Antes de fazermos as nossas petições ao Senhor, seja aqui ou em casa, clamemos ao Senhor, que Ele sonde os nossos corações, veja se há em nós caminhos maus, que certamente os há, e peçamos ao Senhor que Ele nos inunde com a sua presença gloriosa, tire de nós esses caminhos malignos, essas intenções malignas, e nos conduza a caminhos eternos. Tenho visto mulheres de Deus, homens de Deus, amaldiçoando seus cônjuges. Quando você amaldiçoa seu cônjuge, você está amaldiçoando sua própria carne. E nós não precisamos sair dos guetos eclesiásticos para encontrar esses filhos do trovão. Esquecemos que as situações experimentadas por nós, dentro e fora dos nossos redutos, são aulas práticas de Deus para as nossas transformações. Dentro e fora dos nossos lares, são oportunidades dadas por Deus para que exercitemos graça e misericórdia que já recebemos da parte de Deus, apesar de nós. Aí eu me lembro de algo que eu já contei 200 vezes, a gente vai ficando nova assim, feito eu, vai se esquecendo das coisas que disse, mas enfim. Uma vez um irmão disse a mim, eu pedi oração por Malta naquela época, e ele disse: você sabe por que ele não se converteu? Eu disse: não, por sua causa. Eu disse: como assim? Não é no seu falar que ele vai ser convertido, ele vai se converter pelo seu agir. Olha que coisa interessante. Primeiro eu fiquei com uma raiva infeliz daquele homem, daquele irmãozinho. É porque ele não está aqui, porque ele não sabe o que é que acontece, não sei o que, não sei o que. E aí comecei a pedir ao Senhor que trouxesse revelação para aquela situação. E aos poucos, o Senhor foi dando oportunidade, que eu já ia falando, eu já ia metendo os pés pelas mãos, como se costuma dizer, e tentando resolver as coisas no berro. E aí eu me lembrava do irmãozinho, me dava aquela freada bacana. Aqui e acolá, a freada era tão grande que eu dava um cavalo de pau e ficava rodando. E aí eu fazia igual a um personagem que tinha numa dessas novelas, que ia dizer as coisas, e dizia ia 1, ia 2, ia 3, ia 4. E eu, às vezes eu precisava contar até 10, para não ter que falar. E assim eu fui fechando a boca no falar com ele, e fui abrindo a boca no falar com Deus. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O que é que nós verdadeiramente merecíamos? Era que descesse fogo do céu e nos consumisse. Mas as misericórdias do Senhor, renovadas sobre nós manhã após manhã, repito mais uma vez, são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos todos vivendo o tempo da oportunidade. Peça estratégia a Deus para lidar com aquela demanda que tem lhe tirado a paz, o sono, o apetite. E peça a Deus que Ele dê estratégias de ação para lidar com aquela pessoa tão difícil, mas que foi permitido por Deus que ficasse ali na sua vida, para que você crescesse na graça e no conhecimento de Deus. O que é que nós temos visto? Maridos amaldiçoando esposas e vice-versa, esquecendo-se que são herdeiros da mesma graça de vida, como também da mesma desgraça. Quero repetir mais uma vez. Amaldiçoar o cônjuge é se amaldiçoar. Filhos desonrando e amaldiçoando pais e vice-versa. Irmãos se digladiando.
verdadeiramente tem esfriado dos corações. Mais do que isso, tem congelado dos corações. Vivemos à espreita, emboscando a queda dos que se opõem a nós para que festejemos. Que cristianismo é este que achamos que praticamos? Que possamos corar de vergonha no momento das nossas orações, quando só o Senhor nos vê. Em quinto lugar, o que temos feito com as ordens do Senhor de andar a segunda milha, de dar também a túnica ao que nos tira a capa, de espalhar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, saciando-lhe a fome e a sede, de oferecer a outra face, de sermos benignos e compassivos até com os ingratos e maus, de amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Confessemos diante de Deus as palavras malditas proferidas contra os nossos semelhantes. Palavras são bumerangues. Você sabe o que é um bumerangue? Vai e volta. Elas sempre voltam para nós. Tenhamos cuidado com as inclinações malignas da nossa carne. A carne não se converte. Ela precisa ser domada pelo Espírito recriado, pelo Espírito de Deus. As inclinações da carne, elas dão para a morte. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas que nós mesmos proferimos. Em sexto lugar, porque oramos e não vemos respostas, por causa da malignidade abrigada nos porões escuros da nossa carnalidade. Isso é sério demais. O padrão de Cristo é altíssimo e a sua ordem é perdoar 70 vezes 7. Detalhe, por dia. Ainda há tempo de mudar a rota e nos transformar em discípulos do amor. O que essa breve meditação nos deixa como lição preciosa no dia de hoje? Tenhamos cuidado para não sermos irremediavelmente desmascarados pelos nossos pecados. Que a transformação comece em cada um de nós. E que sejamos transformados de filhos da desgraça em filhos da graça. Que o Senhor, Ele aplique esta porção, esta pequena porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.